Você já se pegou sentindo ciúme, mesmo sem ter certeza se havia um motivo para isso? Ou talvez você já tenha vivido o outro lado da situação, em que você foi constantemente questionado, vigiado e até testado em algum relacionamento? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um tema que afeta muitos casais, o ciúme e a insegurança. Nós vamos entender de onde vêm esses sentimentos, por que eles aparecem e como lidar com eles de forma saudável. E fica aqui comigo até o final porque eu vou compartilhar uma curiosidade que vai te surpreender. Ela é sobre culturas onde o ciúme simplesmente não existe como a gente conhece aqui. Olá, Psi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga sistêmica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ciúme. Mas afinal de contas, o que é o ciúme? O ciúme é uma emoção que surge quando a gente se sente inseguro, quando a gente acha que algo ou alguém que nós amamos muito pode ser tirado de nós. Ele envolve uma mistura de sensações e sentimentos, como o medo da perda, raiva, frustração e insegurança. Muitas vezes ele aparece quando existe uma ameaça, seja ela real ou imaginada. O problema é que o ciúme não vem sozinho. Ele vem, na maioria das vezes, acompanhado de diversos pensamentos, como por exemplo, e se essa pessoa encontrar alguém melhor do que eu? E se essa pessoa me trair? E se essa pessoa me abandonar? Como que eu vou ficar sozinho? Acho que eu não sei viver sem essa pessoa. Preste atenção que todos esses pensamentos, eles desqualificam a pessoa que está se sentindo enciumada. Então é importante prestar atenção no tipo de pensamento que vai aparecendo. E o ciúme ele pode aparecer em diversas situações. Seja no momento que a pessoa que você se relaciona cumprimenta a outra de uma forma diferente, faz um comentário diferente, demora para responder você, né? Hoje em dia existem muitas situações que causam ciúme também no ambiente online. É importante a gente identificar essas situações. E por que é importante a gente identificar esses pensamentos, essas situações que acabam despertando o ciúme? Porque em muitas situações, o ciúme ele vai falar muito mais sobre essa pessoa que está se sentindo enciumada do que de fato o comportamento da outra pessoa. Mas essa outra pessoa também não se isenta disso. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a corresponsabilidade no ciúme e na relação. Não é incomum o ciúme estar muito ligado à insegurança emocional. Pessoas com uma autoestima fragilizada tendem a interpretar algumas interações que podem ser neutras, como ameaças. Um exemplo muito comum é quando o parceiro cumprimenta alguém com carinho e a pessoa que está se sentindo insegura já sente que algo está errado ali, que ela está sendo deixada de lado, desvalorizada, desrespeitada. Mas por que essa pessoa se sente assim? Em muitos casos, as raízes podem estar na infância, onde as relações foram estabelecidas de forma muito instável com as figuras de apego e as figuras de cuidado. Essa pessoa pode ter sofrido situações de abandono, pais ausentes, e também podem ter tido experiências anteriores de relacionamento em que elas foram traídas, foram enganadas, sofreram com muitas mentiras. E um outro ponto que a gente precisa sim considerar são as redes sociais. Porque ela tem um papel importante na nossa sociedade atualmente, porque elas criam comparações irreais, reforçam os padrões estéticos inalcançáveis e alimentam a ideia de que o outro pode sim, a qualquer momento, encontrar alguém melhor e trocar essa pessoa. Por isso, trabalhar o ciúme exige, antes de tudo, olhar para essa pessoa e ajudá-la a criar as feridas internas. E como eu falei anteriormente, o parceiro ele pode ter sim alguma responsabilidade na questão do ciúme do parceiro, né? Então é importante a gente entender quando essa pessoa está com ciúme, como esse parceiro reage a isso. Ele acolhe, ele provoca mais, o que acontece? É muito comum a gente pensar em ciúme e colocar todo o foco na pessoa que está sentindo essa emoção.
mas nós precisamos fazer uma reflexão importante e expandir o nosso olhar sobre qual é o papel do outro nessa relação. Existe corresponsabilidade? O ciúme pode sim ter raízes internas, como eu falei, como a insegurança e traumas, mas também pode surgir de comportamentos ambíguos, descuidados ou pouco empáticos por parte do parceiro. É importante entender que num relacionamento saudável, ambos têm responsabilidade na construção da confiança. Então, por exemplo, se um dos dois comunica que está se sentindo desconfortável com certos comportamentos, como flertes constantes, falta de clareza sobre interações com amigos, ex-parceiros, né? Isso precisa sim ser acolhido, ouvido e discutido com respeito. Não basta o outro parceiro dizer, isso é um problema seu, vai lá resolver na sua terapia. A corresponsabilidade significa que ambos os parceiros estão comprometidos em criar um ambiente seguro emocionalmente, onde a individualidade é sim respeitada, mas também existe consideração mútua. É diferente de ceder o controle do outro. Na verdade, não tem nada a ver sobre controle. É, na verdade, construir um ambiente afetivo e seguro. Um espaço onde a liberdade de cada um não exclui o cuidado com o sentimento do outro. Então, quando os dois reconhecem a sua parte, tanto quem sente ciúme quanto quem talvez contribua, mesmo sem intenção, para essa insegurança, para esse ciúme, a relação se torna mais honesta, mais madura e muito mais empática. E será que existe ciúme saudável e ciúme excessivo? Bom, na minha opinião, sentir ciúme é muito ruim, é muito desconfortável, mas ele tem uma função. Nem todo ciúme é exacerbado. Sentir ciúme em alguns momentos pode ser comum, né? Porque ele sinaliza que o outro é importante para nós, que nós temos medo de perder aquele outro, medo de perder a relação e que está acontecendo alguma coisa ali que a gente precisa ficar em alerta. Mas o problema é quando ele se transforma em controle, vigilância e acusações constantes. Quando um dos parceiros sente um ciúme saudável, normalmente ele consegue pontuar para esse parceiro que ele está sentindo ciúme, o que causou esse ciúme. E isso pode ser positivo, porque é a partir do diálogo que a confiança ela é construída. E nesse diálogo, de entender o que significou aquela situação, por que causou o ciúme, né? É onde esses cônjuges eles vão entendendo como esse parceiro entende e vê o mundo, como esse parceiro funciona. E aí vai fazendo mais sentido. É dessa forma também que vai se criando mais intimidade. E a partir disso, esse casal consegue também fazer alguns acordos de como essa relação pode funcionar de uma forma mais funcional para que seja uma relação gostosa, uma relação prazerosa para ambos. Agora, quando o ciúme se torna excessivo, aí a gente precisa parar para pensar. Por quê? Normalmente essa pessoa que está se sentindo enciumada, ela está muito inflamada com aquele sentimento e dificilmente ela vai parar para ouvir, ela vai conseguir construir um diálogo e manter um diálogo com esse cônjuge. Então, é muito comum que ciúmes excessivos, a pessoa começa a criar estratégias de controle, né? Fica questionando e fica acusando. Então, se torna uma relação muito desconfortável para ambas as pessoas, para quem está sendo vigiado e também para quem está sentindo o ciúme, porque além de sentir aquele desconforto horrível, ainda deixa de viver a própria vida para tentar monitorar o parceiro. E de que forma, então, nós podemos lidar com o ciúme ou ajudar os nossos pacientes a lidar com o ciúme? Primeiro de tudo, é importante reconhecer o sentimento. Negar o que ele está sentindo só vai aumentar o conflito, né? Então reconheça, eu tô com ciúme e lembre-se, o ciúme não vai definir você, não vai falar que você é uma pessoa melhor ou pior. Investigue a origem desse sentimento, pergunte a você mesmo, esse ciúme, esse medo que eu tô sentindo de perder a pessoa, de que aconteça algo, ele é real? Ou ele está ligado a experiências passadas ou alguma fantasia que eu tenho em relação a isso? O que exatamente eu estou sentindo? Medo da traição, do abandono,
ou de não ser bom o suficiente. Conseguir identificar isso é muito importante. Trabalhe a autoestima. Pessoas que se sentem seguras de quem são, do que querem, lidam muito melhor com a liberdade do outro, porque elas entendem como que é viver a liberdade. Então, fortalecer os próprios valores, investir em atividades que conecte com a própria essência e a própria identidade é fundamental. Comunique-se com o seu parceiro e tente fazer uma comunicação não violenta, falar sobre como você está se sentindo, o que você sentiu na situação e não ficar acusando essa pessoa e colocando ela como vilã. Tente usar frases como: eu me senti insegura quando determinada situação aconteceu. Eu me sinto chateada quando você fala dessa forma. E aí esse diálogo se torna mais possível. E estabeleça acordos claros. Todo casal precisa sim ter alguns combinados. Não se trata de controlar, de cercear o parceiro, mas de alinhar expectativas. O que é aceitável para esse casal? O que faz os cônjuges se sentirem respeitados e valorizados dentro dessa relação? E aqui eu vou fazer um adendo. Você pode se relacionar com a pessoa 20, 30 anos. Você nunca vai conhecer ela 100%. A gente se surpreende com a gente mesmo, que dirá com o outro. Então, fazer esses acordos também não significa que nunca mais vai mudar. Um acordo que você fez no início da relação, ele precisa ser revisto com uma certa frequência. E aí a relação é que vai mostrar, né, o que está funcionando ou não. Por isso, criar esse canal, criar esse espaço de diálogo, de comunicação funcional é tão importante para manter uma boa relação. Às vezes, você ou seu paciente vai precisar ter conversas difíceis com o cônjuge, tratando de assuntos muito delicados para clarear, né, para trazer ali os significados, mas são nessas conversas difíceis que a confiança é estabelecida, que a intimidade vai acontecendo e que a relação vai ficando cada vez mais leve e segura. Mas se mesmo assim, com todas essas dicas, ainda for difícil para você lidar com o ciúme, a terapia pode ser um recurso importante para você compreender isso. Por quê? A terapia é um espaço seguro para olhar para emoções com mais profundidade. E é na terapia que você vai poder resgatar a sua autoestima, identificar as crenças distorcidas, né, como ninguém vai me amar, eu sempre vou ser trocada, eu sempre vou ser traída, e algumas fantasias que a gente tem aí sobre homens e mulheres, né? Então, na terapia a gente vai conseguir identificar de onde vêm essas ideias e como vai ser possível ressignificá-las, trabalhar e aprender a se relacionar de uma forma diferente. A terapia sistêmica, por exemplo, que é a abordagem que eu atendo, ela vai olhar para os padrões familiares e como eles influenciaram os relacionamentos, seja do seu paciente ou seja de você mesmo. Então, nós vamos entender o que você viu, o que foi passado para você de crença, né? Que é um relacionamento conjugal ou é um relacionamento entre amigos, porque tem gente que sente ciúme de amigos, de familiares. A gente vai voltar para essa base familiar e entender qual é o lugar do ciúme na relação. Ou seja, você não precisa ficar vivendo com esse incômodo que é sentir ciúme. Existem caminhos, existem soluções, mas exigem coragem para olhar para dentro, para fazer todo esse trabalho. E agora, conforme eu prometi, eu vou falar sobre a curiosidade para vocês. Eu, quando estava pesquisando sobre ciúme para montar esse roteiro, eu fiquei bastante surpresa de descobrir isso. Você sabia que existem algumas sociedades que o ciúme, como nós conhecemos, simplesmente não faz parte da cultura? Em algumas comunidades poligâmicas da Tanzânia ou do Himalaia, por exemplo, os arranjos relacionais, sociais, eles são tão diferentes dos nossos que nem existe uma palavra para traduzir o que é o ciúme. Nessas culturas, a posse sobre o outro não é incentivada. E desde a infância, essas culturas valorizam muito o coletivo, a partilha e a liberdade relacional. Isso nos mostra que o ciúme não é algo puramente instintivo.
Ele é também aprendido culturalmente, reforçado por ideias de exclusividade, posse e até romantização do sofrimento quando se está em um relacionamento. Então, isso significa que nós podemos sim ressignificar o ciúme. O ciúme nem sempre é um sinal de amor. Ele pode ser um convite para reflexão, para você repensar os seus valores, os seus paradigmas e a forma de você se relacionar. Ele pode ser um caminho muito interessante para o autoconhecimento se você tiver coragem, né, de olhar para tudo isso dentro de você, de olhar para a tua história. E claro, não se trata de nunca mais sentir ciúme, mas de não deixar que ele tome as rédeas da sua vida e do seu relacionamento. Porque a gente sabe que na nossa sociedade, principalmente, o ciúme, ele é instigado, ele é até valorizado muitas vezes. Então pode ser que vira e mexe essa emoção, esse sentimento, ele apareça, né? Então a ideia não é desaparecer com o ciúme, acho bem desafiador isso, mas é você conseguir manejar melhor essa emoção. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, já curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que é ciumento, que precisa tratar dessa emoção. Obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo vídeo.